Você se considera uma pessoa que não é inteligente? Ou você se considera até mesmo uma pessoa burra? Um burro? Ou de repente você é um daqueles que nunca estava entre as pessoas que tiravam as maiores notas na sala de aula? E nesse vídeo eu vou mostrar que você de fato não é burro nem burra. E vou dar 4 dicas matadoras que vão te deixar mais inteligente. Então vê esse vídeo até o final, anota todas as dicas e vamos mudar de uma vez por todas essa história de que você é burro ou burra. Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus Rinca e antes de a gente ir direto para as dicas, eu quero dizer o seguinte: não existe uma lista definitiva de atividades que aumentam a tua inteligência, mas existe uma regra clara que você pode seguir. Tudo aquilo que envolve um esforço ativo do teu cérebro desenvolve a tua inteligência. E tudo aquilo que deixa o seu cérebro simplesmente no modo passivo não desenvolve a tua inteligência. Com isso dito, vamos às dicas. E a primeira dica que eu quero trazer aqui foi retirada do livro Mindset, de Carol Dweck, e a dica é a seguinte: adote uma mentalidade de crescimento. Pessoas com uma mentalidade de crescimento acreditam que a sua inteligência pode ser desenvolvida. Elas acreditam que podem se tornar melhores e mais inteligentes. Já pessoas com mentalidade fixa, ou seja, o oposto de mentalidade de crescimento, acreditam que a inteligência é fixa, que as suas características são físicas, logo você não pode melhorar esses aspectos. Elas acreditam que a inteligência é algo estático. E quem pensa dessa forma, com mentalidade fixa, não consegue promover mudanças em sua vida. E isso limita muito em desenvolver a sua inteligência. Sabe aquelas pessoas que acreditam que alguém só pode ser bom porque nasceu com um talento ou um dom específico para aquela atividade? Aquelas pessoas que acreditam que não podem desenvolver esse talento ou esse dom? Então, esse é um exemplo de pessoas com mentalidade fixa. E agora imagine a seguinte situação. Imagine que 2 pessoas são colocadas para fazer um mesmo exercício de matemática. As 2 pessoas precisam solucionar um problema matemático. E é o mesmo problema para cada uma delas. A pessoa com mentalidade fixa, ao se deparar com esse problema, ela pode pensar coisas do tipo: Putz, sou muito ruim com números. Tá louco. Ah, matemática não é pra mim, não. Não adianta. Eu sou muito burro pra resolver esse problema. E o que irá acontecer com uma pessoa que pensa essas coisas? As chances dessa pessoa resolver esse problema matemático serão muito menores. Ela fica muito mais limitada. Por essa pessoa acreditar que ela não tem um talento, um dom matemático, ela vai facilmente desistir em tentar resolver esse problema. Ela não irá se desafiar. Justamente por isso, por não acreditar ter o dom ou o talento para a matemática. E dessa forma, ela nem tenta desenvolver essa habilidade. Agora, a pessoa com mentalidade de crescimento, no momento que ela se depara com o desafio, ela não vê problema em repetir 2, 3, 10 vezes esse mesmo problema e tentar várias vezes. E é justamente essa perseverança que faz a pessoa chegar até a solução e faz ela aprender coisas novas. A pessoa com mentalidade de crescimento, ela acredita sim que ela pode resolver aquele problema e ela vai tentar de todas as formas resolver esse problema, porque ela acredita na capacidade dela em aprender, em evoluir, em melhorar. E quando a gente acredita que a gente pode aprender algo novo, o resultado é ter mais persistência e atingir melhores resultados. E é isso que uma mentalidade de crescimento nos permite, de fato nos permite nos tornarmos mais inteligentes. Acertou, miserável. E isso, aliás, é cientificamente comprovado. Até no livro Mindset, ela traz dados sobre isso. Inclusive, quem fez essa pesquisa, que encabeçou a pesquisa, foi justamente a autora, a Carol Dweck. E tem até uma palestra dela no TED Talks, que ela se aprofunda mais sobre esse assunto. Eu vou deixar na descrição, caso tu tenha interesse em assistir. E a segunda dica que eu quero trazer aqui, que eu acho muito massa também, para desenvolver a inteligência, é aprender um novo idioma. O nosso cérebro, ele adora rotina, ele adora fazer aquilo que é mais fácil, ele adora ficar nesse estado de preguiça, sem fazer nada, muitas vezes, porque isso gasta menos energia. Mas a partir do momento que a gente estimula o nosso cérebro a fazer coisas novas, a aprender coisas novas, tal qual um novo idioma, o nosso cérebro, então, passa a fazer novas conexões neurais e, dessa forma, passa a ampliar a nossa capacidade cognitiva. E assim, aprender um novo idioma nos torna mais inteligentes. E não só um novo idioma, outras atividades e habilidades também têm esse poder. E tem até um estudo de que pessoas que sabem mais de um idioma têm a capacidade de retardar a demência e de retardar problemas de memória no longo prazo, ou seja, na velhice e tudo mais. Vou também deixar linkado na descrição essa pesquisa, caso tu tenha interesse.
E esse estudo também concluiu que aprender um novo idioma e aprender novas habilidades também como um todo modifica a estrutura do nosso cérebro, de forma que a pessoa passe a solucionar mais problemas e de forma mais rápida também. E aqui eu cito até um exemplo meu. Recentemente eu comecei a ler um livro em inglês. Eu já havia lido outros livros em inglês, mas eram livros mais superficiais, digamos assim, não eram livros tão aprofundados. Dessa vez eu peguei um livro que me desafiava um pouco, que é um livro sobre psicologia. E inclusive é esse livro aqui, ó, do Nathaniel Branden, The Six Pillars of Self-Esteem, Os 6 Pilares da Autoestima. E algo muito bom que eu experienciei lendo esse livro é que ele era, de certa forma, desafiador para mim. Algumas palavras, até o vocabulário em si. E a leitura desse livro me desafiou e fez com que eu aprendesse coisas novas, fez com que estimulasse certas áreas do meu cérebro. E parece que eu sinto isso, parece que certas partes do meu cérebro que antes não eram tanto usadas estão sendo usadas e parece que dá para sentir mesmo. Me dá uma sensação muito boa, até de bem-estar. E eu não tenho dúvidas que isso, além de trazer essa sensação de bem-estar, me deixa mais inteligente também. E um outro exemplo que eu trago aqui, meu também, é aprendendo uma nova língua. Agora eu tô aprendendo italiano. E aprender um novo idioma me traz uma sensação muito boa também, de aprendizado, e dá essa sensação que eu falei anteriormente. Non parlo molto bene ancora, ma io capisco un po' l'italiano. Sì, grazie mille. Então fica a minha dica, se desafie em um idioma que você já domina e busque também aprender novos idiomas diferentes. Eu tenho certeza que isso vai te deixar mais inteligente, além de fazer um bem danado para a tua saúde mental também. E a terceira dica que eu quero trazer aqui, eu aprendi no livro Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi. Ele é um italiano, mas que se naturalizou brasileiro. E a dica é: estude pouco, mas estude todos os dias. E essa dica consiste em 3 pontos principais. O primeiro ponto é que se tu tá tendo algum tipo de aula agora, seja na escola, faculdade ou algum curso que você está assistindo, a aula em si não é o foco principal. Segundo o professor Peer, a aula fica em segundo plano, porque não é na aula que você aprende. Na aula você apenas entende o conteúdo que está sendo passado, mas nesse momento ainda você não está aprendendo, você está no máximo entendendo. E aí vem o segundo ponto dessa dica. Você só aprende fazendo. Ou seja, você tem a aula para entender. Mas é só quando você está em casa, sozinho, estudando, ou seja, fazendo resumos, fazendo exercícios, praticando aquilo que você viu na aula, é que você de fato aprende. Então, a aula é uma preparação para você começar a aprender. E a aula justamente te prepara para esse momento de estudo, que é onde você aprende. Mas essa dica não para por aí, tem ainda um terceiro ponto. E esse é um segredo-chave. E o terceiro ponto é que você precisa estudar aquilo que você viu em sala de aula, aquilo que você assistiu em algum curso, no mesmo dia em que essa aula foi dada. Pô, como assim, Matheus? Explica melhor isso daí. Eu vou explicar. Se você teve uma aula de manhã, por exemplo, e por algum motivo nesse dia você não conseguiu estudar depois da aula, seja de tarde ou de noite, e então você acabou indo dormir sem estudar nada, nem praticar nada do que você assistiu nessa aula. E esse é o grande problema, o ato de tu ir dormir sem estudar. O que o livro diz é que no momento em que você dorme, no mesmo dia, sem estudar nada, tudo aquilo que você assistiu na aula será descartado pelo teu cérebro. Sim, o teu cérebro simplesmente irá pegar essa informação que tu viu na sala de aula e vai jogar no lixo. Simplesmente vai pegar e jogar fora. É assim que o nosso cérebro funciona. A gente não aprende na sala de aula, a gente apenas entende. E a gente aprende justamente fazendo, estudando, e todos os dias. Por isso que você precisa estudar pouco, mas todos os dias. Porque isso fará com que você memorize as coisas, e isso fará com que você de fato aprenda as coisas, e isso te tornará, consequentemente, mais inteligente. E a quarta dica que eu quero trazer aqui é: a leitura te deixa mais inteligente. Isso parece ser meio clichê, eu acho que já muita gente fala sobre isso, mas eu quero trazer um outro ponto aqui, um ponto diferente. E sim, realmente, ler livros te deixa mais inteligente. Não só a leitura de livros de psicologia, de negócios, de desenvolvimento humano como um todo, ou certos livros que estimulam a gente a pensar, a gente a praticar o raciocínio, a deduzir coisas, enfim. Mas a parte interessante é que livros como ficção e romance também têm essa capacidade de nos tornar mais inteligentes. E a leitura de livros não só ajuda no nosso raciocínio, mas ajudam em um outro tipo de inteligência, a inteligência emocional. E esse tipo de inteligência, a inteligência emocional, é um tipo de inteligência que nos ajuda a lidar com as nossas próprias emoções e a lidar com as emoções das outras pessoas também. E livros como ficção e romance nos ajudam nisso, porque quando a gente lê um livro de romance, por exemplo, a gente acaba criando um vínculo
com os personagens, com a história, com o enredo, enfim, e tudo mais. E esse vínculo que a gente cria estimula a gente a gerar empatia por esses personagens. E isso a gente traz para a vida real, logo a gente passa a ter mais empatia com as outras pessoas, a gente aprende a lidar mais com as nossas próprias emoções e também com as emoções das outras pessoas. E existem também estudos publicados que falam a respeito disso. Inclusive tem um estudo que fala até que Harry Potter te ajuda a lidar melhor com a emoção, enfim, coisas do tipo. Todos os estudos que eu citei aqui, eu vou deixar o link na descrição para que tu possa ver eles na íntegra. E a leitura é realmente uma ferramenta muito poderosa para a gente desenvolver mais ainda o nosso raciocínio, para a gente desenvolver ainda mais a nossa imaginação, a nossa habilidade em imaginar coisas, de criar coisas, enfim, estimula muito a nossa criatividade, entre outras coisas. E eu já fiz um vídeo também falando sobre como a leitura modificou e impactou a minha vida já também. E caso tu tenha interesse em assistir, eu vou deixar linkado no card, aliás, aqui em cima. E em todas essas dicas que eu dei, você pode perceber aquilo que eu falei no começo do vídeo. Tudo aquilo que exige um esforço ativo do seu cérebro desenvolve a sua inteligência. Então, pessoas inteligentes são aquelas pessoas que buscam ativamente se desenvolver. E pessoas inteligentes não nascem de fato inteligentes. Elas se tornam inteligentes. Logo, se você se considera burro ou burra, você não nasceu burro ou você não é burro. Você apenas não desenvolve a sua capacidade em se tornar mais inteligente. Então, ficar horas e horas no sofá assistindo televisão, consumindo informação de forma passiva, com o cérebro apenas consumindo informação, não te tornará uma pessoa mais inteligente. Agora, toda vez que você busca ler coisas diferentes, toda vez que você se desafia a aprender coisas novas, a aperfeiçoar alguma habilidade, tudo isso, pouco a pouco, te torna mais inteligente. E se você fizer isso dia após dia, no longo prazo, você vai desenvolvendo a sua inteligência e vai chegar um ponto que tu vai pegar, olhar para si mesmo e falar: caramba, como eu sou inteligente. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, compartilha no seu grupo de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, porque eu acredito fortemente que mensagens positivas devem ser espalhadas. E em meio a tantas mensagens negativas que a gente vê por aí, em meio a tanta negatividade, seja você a pessoa a espalhar mensagens positivas, seja você a diferença no mundo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, clica ali embaixo rapidão, se inscreve no canal, ativa as notificações também, aproveita e já deixa um like nesse vídeo. Tudo isso me ajuda demais. E muito obrigado a você que assistiu até o final. Tu é dos bons. E eu espero que você tenha curtido esse vídeo. E até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau.